O comunismo é uma doutrina, tá? É um corpo de teorias muito bem arregimentado, muito bem estabelecido, com trabalhos de diversos teóricos que você vai ler, gente dizendo sobre como deve funcionar o Estado, quais são as formas de compreender a economia, como é que é a teoria econômica do comunismo, como é que se maneja as variáveis de macroeconômicas dentro de estruturas comunistas, como é que se deve fazer educação, então, tem várias teorias. Ele tem um arcabouço teórico muito, muito consolidado ao longo do tempo. Não estou dizendo que é certo. Você não precisa concordar com aquilo. Você só tem que reconhecer que há um arcabouço. A mesma coisa não acontece no nazismo. O nazismo é o que nós chamamos de filosofia em movimento. Ele é pensado para ser volúvel, para poder se adaptar aos interesses do momento, aos interesses que eram balizados pela figura do Führer, pela figura do Duce, naquele momento, naquela situação política específica. Não foram uma nem duas vezes que Mussolini deu um discurso pela manhã e que no dia seguinte ele desdisse o que ele disse pela manhã porque a situação política exigia, né? A gente vai ver isso o tempo inteiro, inclusive com relação às questões geopolíticas. Em determinado momento, era interessante, era importante para a Itália invadir a Etiópia, que na época se chamava de Abissínia, né? Os italianos chamavam de Abissínia. E o Mussolini defende aquela invasão como um ato heróico de patriotismo e tal. Em seguida, ele percebe que as negociações internacionais não vão ficar muito legal para ele, que ele não tem condições de encarar, e ele passa, portanto, a defender a saída da Itália da Abissínia, também por questões patrióticas, também pelos mesmos motivos. É uma filosofia maleável. A forma de controle, os princípios de representação, os espaços que cada instituição teria, ela é totalmente maleável ao interesse do Führer, ao interesse do Duce. Tá? Isso é pensado para ser assim. O próprio Mussolini se vangloria disso, dizendo, aqui nós temos uma filosofia muito, muito tranquila. Já o comunismo não, né? O comunismo traz esse escopo teórico muito mais forte, tão forte que ele chega em determinados momentos a engessar a União Soviética, né? Em determinados momentos, por exemplo, a União Soviética acaba criminalizando determinadas áreas de conhecimento, como a biologia darwinista, por exemplo, exatamente porque a teoria dizia que aquele era um construto burguês. A teoria de interpretação, o materialismo histórico, os construtos teóricos que se faziam sobre o comunismo dizia a biologia darwinista ela é burguesa, logo ela não serve para a União Soviética. Nós temos que buscar uma teoria que explique a biologia que não seja burguesa. Então perceba como o papel em que essas teorizações fazem dentro da sociedade acaba sendo muito diferente.